terça-feira, o assunto é teologia e hoje a playlist de teologia é sobre o Antigo Testamento, beleza? Então, vou seguir o livro, o texto base é o livro do Sinai, né? Um curso de teologia que eu fiz há muito tempo atrás e eu gosto desses assuntos, então por isso que eu estou trazendo aqui pro canal, beleza? Eu cursei há muitos anos, então eu já nem lembro mais. Enfim, daí essa playlist do Antigo Testamento, qual que é o objetivo? Trazer algum estudo introdutório de todos os livros do Antigo Testamento, que no meu caso aqui são 39 livros, né? E o primeiro livro é o Gênesis, mas eu não vou começar trazendo conteúdo sobre o Gênesis não, hoje. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Hoje eu quero trazer uma introdução sobre o que esse autor traz aqui, na introdução mesmo, sobre o Antigo Testamento. Vamos ver o que ele diz aqui. O Antigo Testamento, na sua composição atual, ou seja, composto por 39 livros, agrupados em ordem textual, possui uma longa história, cruzando séculos e até milênios. Durante muitos séculos, ele passou por processos variados, entre eles manuscritos, compilações, cópias e traduções das mais diversas. Documentos de vários autores foram reunidos e transmitidos por pessoas escolhidas por Deus para essa importante missão. Em que língua falam os escritores bíblicos? Em quais línguas eles escreviam? Em qual base se apoiaram os eruditos rabinos judeus para escolher os livros que compõem o cânon bíblico? A Bíblia atual é fidedigna? São perguntas que ele vai colocando no texto. O Antigo Testamento, então, ele foi escrito em duas línguas. O Antigo Testamento foi escrito em duas línguas, a saber, o hebraico e o aramaico, cujas línguas pertencem à família das línguas semíticas, palavra derivada de sem. E sem, para quem não sabe, você já ouviu falar esse termo semítico? Os semitas. Para quem não sabe, Sem era um dos três filhos de Noé, né? Depois do dilúvio lá, os quais ele foi, os filhos de Noé, na verdade, foram os progenitores das nações antigas mesopotâmicas. E para quem não sabe, Abraão, que é um dos pais, aí, na verdade, o pai do povo israelita, os hebreus, enfim, que é a história desse povo que é contada no Antigo Testamento, ele também é de origem mesopotâmica, né, os antepassados dele, semitas. Durante os primeiros séculos do Antigo Testamento, o rolo era o meio natural e normal de preservação das escrituras. O que era esse rolo? Um rolo mesmo, sabe? Rolo. No formato de rolo, eu quero dizer, né? Entre eles, daí é que ele vai dizer de quais materiais que eram feitos esses rolos que continham os textos. Entre eles o pergaminho, confeccionado em couro, tá? E o papiro, derivado de uma planta que leva o mesmo nome. Eram os materiais mais utilizados na confecção dos rolos com textos nesse período antigo, né? A gente está falando aqui de 2.000 anos antes de Cristo, 3 mil anos, 1.000 anos antes de Cristo, enfim. Na época de Cristo também. Os documentos bíblicos mais antigos foram escritos em papiros. Sabe-se que o papiro de maior comprimento encontrado pela arqueologia é o papiro de Harris, que chega a medir 36 metros. Isso é muita coisa. Geralmente os papiros, os rolos, né, feitos de papiro, em média chegavam a 9 metros, que é mais ou menos a quantidade de texto que tem no Evangelho de Mateus. Este fato, ao menos em parte, ajuda a explicação de por que a divisão de alguns livros. Então, por isso que você tem ali 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, porque era difícil, né, você transportar esses rolos tão grandes. Beleza, então, o material nós já sabemos, papiro e pergaminho, beleza? E a língua também semítica, né, o hebraico e o aramaico. E agora os instrumentos de escrita. O que eles usavam para escrever? Na antiguidade eram determinados pelo sistema de escrita usado e ainda variavam muito em determinado lugar para o outro. Por exemplo, a antiquíssima escrita cuneiforme era gravada em uma pedra com um cinzel. Cuneiforme que é aquela cunha, sabe? Ou então escrita numa placa feita de argila. Então você tinha uma placa de argila, sabe aqueles em baixo relevo? Então aquilo ali seria uma escrita cuneiforme. Utilizando seu estilete ou estilo. De acordo com as pesquisas realizadas ao longo do tempo em Israel, parece que os instrumentos comuns de escrita era a pena de cana ou a pena de ferro, que foi, daí é mencionado aqui alguns capítulos da Bíblia que trazem sobre isso.
Já a tinta, a princípio, era feita de um resíduo extraído da lâmpada de azeite, tão comum naquele tempo remoto. Lâmpada de azeite de oliva, né? Essa tinta é conhecida até hoje como negro de fumo. Somente anos mais tarde surgiu a tinta metálica, produto da mistura de vários pós metálicos. É interessante a surpreendente durabilidade da tinta não metálica, isso se observa por meio das descobertas dos rolos de Qumran, pois mesmo muitos anos se passaram e os manuscritos ainda podiam ser lidos. Ele ainda coloca um detalhe que nenhum escrito original mesmo dos próprios autores bíblicos sobreviveu, apesar disso. Né? Os manuscritos que temos no âmbito arqueológico, museológico, teológico, são cópias feitas por todos esses textos bíblicos, então, que a gente tem. Mesmo os mais antigos, esse que a gente tem na mão aqui é um texto que é baseado nas cópias, né? Nas cópias desses que eu vou mencionar agora. Então, os manuscritos que temos em arqueológico, museológico, teológico, são cópias feitas por copistas, escribas, estudiosos rabínicos ou judeus, né, ou por teólogos da igreja cristã. Os escribas cuidadosamente copiavam o texto com exatidão, mas, como seres humanos, estavam sujeitos a erros apesar da preocupação e o cuidado empregado na árdua tarefa de copiar e preservar as escrituras. No entanto, existe uma garantia. Em nenhum momento os ensinos básicos do Antigo Testamento entram em contradição. Apenas há algumas dúvidas quanto ao sentido de algumas palavras e variantes de difícil definição. No mais, visto que ocorrem uma ou no máximo 2 vezes no Antigo Testamento. A forma exata do texto hebraico, essa sim é questionada em muitas passagens. Beleza? Então esta é a introdução que eu estou trazendo. No próximo vídeo eu já entro então no livro do Êxodo. Beleza? Fico por aqui, valeu.